nós de volta com o nosso programa Além da Notícia, hoje conversando sobre autismo e inclusão. É importante até colocar você a par desse tema, porque na sociedade são várias realidades que precisam ser inclusas na discussão, no acolhimento, nos direitos que cabem a essas pessoas, não é? E, claro, o autismo, como nós conversamos aqui no bloco anterior, primeiro bloco, há pouco mais de 20, até 10 anos mesmo, viu, gente? Muita coisa não era clara de direito, de compreensão a respeito da pessoa autista. Tanto que acho que nenhum censo brasileiro feito até agora, né, se incluiu a pessoa autista. Então, a Marla estava me falando que hoje de manhã vocês estiveram na residência oficial, né, presidente da República, por favor, exigindo que as pessoas autistas fossem incluídas nesse censo de 2020. Não é isso, Marla? Isso. O que acontece? O autismo ele foi reconhecido como deficiência a partir da Lei Berenice Piana, a Lei 12.764 de 2012, Sim. né, que passou a considerar o autismo como deficiência. Só que os deficientes, né, existe uma lei de 1989, que é a Lei 7853, que determina que todos os deficientes deverão constar nos censos demográficos. Então, como o autismo passou a ser considerado deficiência a partir de 2012 e os censos nacionais só ocorrem de 10 em 10 anos, o autismo nunca participou de nenhum censo. E essas famílias, né, assim como nós, eu que sou mãe de autista, o Fernando Cota que está aqui presente, nós estávamos aguardando ansiosos porque o censo nacional é que vai quantificar o número de autistas no Brasil para a criação de políticas públicas. Então, era um anseio que nós aguardávamos, né? E inclusive, além dessa previsão legal da Lei de 89 e da Lei Berenice Piana, teve um projeto da nossa querida deputada Carmen Zanotto, que foi o PLC 139 de 2018, que estava no Senado, que foi para a pauta há poucos dias, para a pauta do plenário. Só que ele foi retirado, né? Houve mudanças no censo, a critérios de economizar, a pedido do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, o censo, inclusive, ele foi enxugado mesmo, diminuíram-se perguntas, né? E aí, o IBGE e o Ministério da Economia pediram para retirar de pauta. E aí os nossos movimentos sociais, a OAB, o Movimento Orgulho Autista Brasil, o Capricha na Inclusão, que é um movimento que eu também faço parte, né? Fomos para a rua com várias instituições e falamos, não vamos aceitar. E assim, nós fizemos manifestações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, conseguimos fazer com que o projeto fosse retornado para a pauta do plenário com um requerimento de urgência que uma senadora propôs. Quando ele foi incluído na pauta, conseguimos que ele fosse aprovado por unanimidade no mesmo dia no Senado Federal. Que bênção. E aí, de lá para cá, a batalha era pela sanção, né, do projeto, porque a lei da deputada Carmen Zanotto, ela fala para ter a inclusão de especificidades do autismo na lei de 1989, né, que fala dos deficientes no censo. E aí estava aquele impasse, os técnicos brigando e tudo, e nós não paramos de manifestar. E hoje pela manhã nós estivemos na residência oficial do presidente, no Palácio da Alvorada, amigos nossos, pais, tiveram oportunidade de falar com o presidente, porque hoje era um dia importante que a primeira-dama pediu uma reunião com um dos pais mais famosos, que é o Marcos Mion, pai de autista. Todo mundo que tem filho autista sabe da história dele, e ele usa as redes sociais para falar do autismo, é uma pessoa que divulga bastante. Ele foi convidado pela primeira-dama, junto com o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, para uma conversa. E nós nos mobilizamos, achamos até determinado momento injusto, né? Porque nós estamos aqui à frente dos movimentos sociais, só que o Marcos Mion foi usado como instrumento e saímos vitoriosos dessa reunião. Aí, logo no início da tarde, foi postado um vídeo e o nosso presidente publicou no Twitter que ele estava sancionando a lei que incluía o autismo no censo
a partir de 2020. Quer dizer, é um passo importante entre tantos outros que é necessário, né, Fernando? Naquilo que são tantos outros direitos que nós queremos ver na inclusão da pessoa autista, né? Com certeza, dá maior importância, porque a partir desses números, saber quantos autistas eu tenho, por exemplo, em Brasília, quantos autistas eu tenho no norte do país, no sul, enfim, todo o país, eu vou poder traçar políticas públicas de uma forma melhor, eu vou poder destinar orçamento, destinar verba, saber o que é que essas pessoas de fato precisam, o que essas famílias, até porque atrás desse sujeito autista tem uma família, né? E que muitas vezes a mãe não pode trabalhar, o pai tem que sair do emprego, e para poder dar condições àquela pessoa de se desenvolver melhor, de estar incluída. Isso não é tão bonito, né? Inclusão, Justamente, inclusão verdadeira, não só na escola, mas na sociedade de um modo geral, né? Promover esses acessos. Então, a partir desses números, saber quantos tem, é que nós vamos poder fazer isso. Ô Cleidson, como é que hoje é feito o acompanhamento, o tratamento, ou como é que é hoje cuidada na área, seja na área médica, medicinal, seja na área da psiquiatria, da psicologia, a pessoa autista? Bom, hoje, né, a gente consegue trabalhar assim, por exemplo, hoje tem o neurologista, tem um fonoaudiólogo, tem um Esses vários terapeuta profissionais, ocupacional, né? tem um professor de educação física, então tem várias áreas que se interessaram e hoje tem trabalhado, a gente consegue trabalhar de uma forma mais com a equipe mais multidisciplinar, assim. Então isso é interessante. E o tratamento hoje ele está muito mais vamos dizer, tecnológico, né? Você tem mais informação, a ciência aproximou mais, né? Então a gente consegue ter um avanço melhor, assim. Então ajuda mais nesse desenvolvimento. E como integrou mais, a gente consegue ganhar mais tempo, que era uma coisa que a gente perdia muito, né? Isso que o Fernando falou é super importante, porque assim, até você chegar naquele profissional que diz, então, olha, tem autismo, demorava uma média de 7 anos. Só que 7 anos, a criança tem um atraso muito grande, né? Então, agora, quando você chega mais cedo e começa a desenvolver essas atividades, hoje tem muito mais informação. Então, você consegue ir fazendo ele desenvolver muito bem. Então, hoje, esse tratamento avançou por isso, assim. Então, ainda a nossa realidade, né? Então, falando num contexto brasileiro, a gente ainda precisa melhorar muito, né? Porque tem outras áreas que ainda devem caminhar E, aliás, a minha preocupação a partir da fala de vocês três é a seguinte: há preocupação do autismo enquanto inclusão, mas inclusive enquanto inclusão social. Estava lendo a reportagem de algumas revistas assim brasileiras, tratando, por exemplo, mães pobres não sabem lidar com essa realidade. Estava vendo uma reportagem mostrando, por exemplo, a criança com esse comportamento, a mãe não sabendo o que fazer, tendo que acorrentar a criança. Né? Que está lá no interior do nosso Brasil, você mal consegue. Você está aqui em Brasília, andou vários médicos, não é, para procurar. Você imagina uma mãe lá do interior, a criança manifesta esse comportamento. Eu vi na reportagem as crianças sendo acorrentadas, porque a mãe não sabia lidar nós temos ainda, com essa realidade. Padre, uma realidade que nós temos que é muito cruel. Nós temos muitos encarcerados dentro de casa hoje. Dentro de casa. Porque veja bem, toda mãe só tem amor para dar para os seus filhos. Só que é um comportamento que vem e a própria mãe não sabe lidar e muitas vezes não tem a quem recorrer para lidar com essa situação. Né? Então, eu acho que os dados aí do censo, não só para tipificar, mas é muito importante até quando for fazer o cruzamento dos dados, né? Para ver, por exemplo, quantas crianças ou quantas pessoas estão numa situação de exclusão social maior, e, não é? E o que podemos fazer por essas pessoas, né, Marla? Com certeza. A gente teve a oportunidade de ver um programa de televisão recentemente, que aqui no interior de São Paulo, na cidade de Fernandópolis, a gente tem o conhecimento do André, que ele está há 15 anos acorrentado. Olha aí. É um autista adulto e a mãe vive do benefício que ela consegue, porque o André é considerado deficiente, ela não consegue trabalhar mais. Ele toma 12 remédios por dia, segundo a reportagem. A Secretaria de Saúde tem conhecimento, o Ministério Público, a Defensoria. E o Brasil não tem política pública para tratar do André e dos outros. A gente tem conhecimento, né, Fernando? Eu vou falar aqui de Brasília, de um amigo, de amigos que me falaram assim, olha, o meu filho, ele tinha as crises dirigindo
quando eu estava dirigindo, e ele me atacava. Ele me atacava eu dirigindo, então eu tive que comprar um carro, tipo modelo de padaria, para o meu filho poder ser transportado. Para eu não correr o risco de correr um acidente com ele. Então, assim, é muito complicado, porque, inclusive, o Gleidson pode falar melhor, a questão dos graus, né? Por exemplo, a gente tem o leve, no caso do meu filho, que é leve, mas não é fácil de lidar. Como eu falei aqui, meu filho faz 4 sessões de terapia por semana, né? E os planos de saúde ainda batem em cima, não querem dar o número de sessões. O tratamento do meu filho é todo particular, porque exige uma especialização, principalmente da questão da área comportamental, que a gente precisa de profissionais habilitados para trabalhar o comportamento, a socialização da criança ali. E aí você pega uma mãezinha que não tem acesso a nada disso, como a mãe do André ali, a coisa mais triste que eu vi era porque ele se autoagride. Então, ele está tão acostumado naquela condição, que ele entrega os pulsos para a mãe acorrentar. E a mãe, para ir ao mercado, ela chamava um vizinho para olhar o André ali enquanto ela saía. Só que a situação tão degradante que o vizinho ficava olhando do lado de fora. A impressão que não era um ser humano que estava sendo observado ali. Muito triste. Ele olhando de fora e assustado com o comportamento daquele rapaz que não teve atendimento nenhum. Tá me entendendo? Então, assim, é muito triste você ver pessoas que precisam de políticas públicas. É por isso que a gente foi às ruas para lutar por essas pessoas que estão aí, que precisam ter dignidade. Afinal de contas, a dignidade da pessoa humana é princípio basilar da Constituição Federal. Então, é por essas pessoas que a gente está lutando aí também, que a nossa comissão na OAB está lutando, que os movimentos sociais estão lutando, porque a inclusão não é só você aceitar a criança na escola e deixá-la jogada do lado. Ela precisa ter um profissional que acompanhe, que atenda as necessidades dela ali, que possa realmente tratar do desenvolvimento daquele ser. E quantos autistas adultos? Porque a gente tem mania de falar de criança, de jovem, e o adulto, porque saiu da fase escolar, o que ele vai fazer? Aonde Como é que ele está? vai ser incluso na sociedade? Exatamente. Né? Ele tem emprego? Ele não tem? Ele tem uma atividade? Dizem que muitas vezes ele regride no comportamento, porque a pessoa reclusa, não é aceita, ela entra em depressão. E aí regride. Né? Isso não está sendo pensado até lá, né? Ex Pois deveria, né? Deveria ser pensado que eles vão chegar lá, não tem como correr, eles vão chegar e o mercado de trabalho pode aceitar. E como pode ser feito isso? Então tem muita coisa para pensar. E esse caso específico, né, desse jovem, né, e dessa mãe, você vê o desespero, né? Você sai lá correndo no desespero. Mas se ela soubesse o que fazer, será que ela faria o mesmo? Claro né? que não. A própria equipe que acompanha, quando você vê aproximar, assim, você vê, será que conhece mesmo sobre o tema? Será que conhece que é autismo? Será que sabe disso? Então, você vê que existe um outro movimento, né, que parece que não entende muito bem ali. Então, assim, não é só... É dar suporte, né? Então, por exemplo, se aquela mãe tivesse mais suporte, porque ele também chega a comunicar, ele chega a falar, né? Então, como que poderia ser a vida dele, né? E outros, né? Como o Fernando falou, que está encarcerado aí dentro de casa e que são adultos também que estão encarcerados, assim, que não pode sair, né? Porque ele pode fazer alguma coisa. Agora, o que chama mais atenção, Marla, é você vê ele estender a mão, né? Então, você vê que tudo isso faz parte de aprendizado. Então, como ele aprendeu a fazer isso, né? E ele poderia aprender outras coisas, que não só essas, né? Se ele tivesse o suporte adequado. Então, em termos de políticas públicas, a gente tem que avançar muito. Porque esses outros lugares onde não tem esse acesso e essa informação, se tivesse acesso, a gente poderia ter pessoas melhores, entendeu? Porque, assim, trabalhando com crianças com autismo durante esses anos, eu tive um contato muito grande com mães, como eu tenho até hoje. E elas participam desse trabalho diretamente, né? Não só mães, mas como pais. E elas desenvolvem as atividades. E eu tenho mães aí que desenvolvem atividades que têm muito sucesso naquilo que faz. E assim como eu tenho pais que também desenvolvem e têm muito sucesso. Então, o que acontece? É informação. É fazer com que as pessoas saibam o que fazer. E no caso dessa mãe, se ela soubesse o que fazer, poderia ser bem produtivo, né? Poderia ajudar, ela teria qualidade de vida, né? Porque uma pessoa que deixa a sua vida, né? Porque ali ela deixou a vida para cuidar do filho e ela, assim, o que mais eu posso fazer? Né? Tipo assim, ela tem um salário e fica vivendo naquelas condições sem ter um suporte adequado. Então, eu acho que
essa questão, por exemplo, do censo é uma grande vitória. Né? E o nosso trabalho é justamente isso, gente, porque muitas questões é porque a pessoa permanece na ignorância, né? E os frutos da ignorância ou as consequências da ignorância são coisas muitas vezes desastrosas, não é? Eu não acredito, a melhor mãe do mundo, ela quer dar a mãe que tem um coração mais duro que possa ter, eu não conheço. Toda mãe é mãe, ela quer dar o melhor, ela precisa de suporte, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, não é? Então eu acho que é papel nosso da sociedade, é papel nosso de todos nós lidarmos com uma causa tão importante como essa. Fernando, como é que vocês têm feito esse trabalho de conscientização, sobretudo de pais? Na realidade, são vários eventos, né? Uhum. O Moab, ele busca fazer vários eventos. Um deles, por exemplo, que existe desde 2005, é o Desabafo Autista e Asperger. Asperger é um tipo, vamos dizer assim, leve de pessoas com autismo também. Uhum. E nesse desabafo, principalmente os pais, mas terapeutas também participam, profissionais ligados, por exemplo, a religiões também vão. Ele é aberto a todo mundo, até político pode participar. Uhum. E nisso há uma troca de informações muito grande. Olha, funciona em determinado lugar tal coisa, outro não, tem ali que tem uma atividade para pessoas com autismo. Então, essa troca de informações é muito rica e é muito importante que o sujeito da família, a mãe, o pai, normalmente a grande maioria são as mães que ficam com essa situação, eles vejam que não estão sozinhos, que há outras pessoas que passam por situação semelhante, que têm necessidades semelhantes e que também buscam esse amparo. E como o senhor muito bem lembrou, padre, que não é só do Estado. Sim. O Estado falta, sim, mas da sociedade de um modo geral. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, que o Além da Notícia está levando, é muito importante. É levar essas pessoas à notícia, à preocupação. Olha, sair da invisibilidade. Né? Existem outras pessoas com essas mesmas situações e que podem trabalhar junto para um Brasil melhor. Um Brasil melhor. Antes da gente chamar o intervalo, algum de vocês tem alguma estimativa de qual seria hoje a população, pelo menos por alto, de autistas no Brasil hoje? Tem algum dado, alguma perspectiva nesse sentido? Não, alguns divulgam mais ou menos a base de 110. A cada 110, um é autista. Assim. De cada 110 brasileiros, um é autista. É isso? Isso. Ah, ok. Agora são estatísticas internacionais. Justamente. Né? Ah, tá, sim, são internacionais. estatísticas norte-americanas e europeias. Porque o Brasil ainda não trabalha Não com tem. seriedade. Não tem. E os nenhuma. números são muito aquém da realidade. Se nós formos ver os números das secretarias de educação, saúde ou assistência social, são muito abaixo da realidade. Então, por exemplo, pego meu filho, vou dar como exemplo meu exemplo de casa. Sim. Meu filho não é atendido nem pela saúde pública, nem pela educação pública e nem recebe nenhuma assistência social. Então, ele está fora de qualquer situação. E você está aqui no Distrito Federal. A Marla também falou que o filho dela tudo é particular. Uhum. Então, da mesma forma, também não está inscrito em nada. Não é contado. Veja que drama, gente. Olha, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Muitas perguntas estão chegando. Eu vou tentar no próximo bloco, já é o último bloco, trazer sua pergunta aqui para a nossa conversa. Nós vamos tomar um pouco de água e voltamos daqui a pouco com você, Além da Notícia.